Outro ponto que a gente precisa estudar dentro desse contexto de modelagem da competição tecnológica é competição e progresso tecnológico. Quais são as estratégias quais são as estratégias de competição que nós podemos usar? Aí vem um conceito importante para nós entendermos, que é das organizações ambidestras. O que é uma organização ambidestra? É aquela organização que consegue separar processos de melhoria contínua, que alguns até confundem com a inovação incremental, né? Eu prefiro sempre separar essas coisas. Eu acho que melhoria contínua está muito ligado à melhoria de processos e não necessariamente a uma modificação mais significativa no processo. Melhoria contínua está ligada à exploração, conhecimento do terreno da ação, a empresa que conhece bem quais são suas forças, suas fraquezas, né, que oportunidades e ameaças existem no ambiente externo. Ela tem um processo de aprendizado ao longo do caminho, ela foca em objetivos traçados, ela traça objetivos, ela traça metas e ela vai atrás dessas metas. Ela é tenaz, né? Ela é persistente naquilo que ela persegue e, essencialmente, ela está buscando mais eficiência, tá? E, para isso, é importante você ter processos padronizados, processos sequencialmente bem definidos, bem executados. Então, isso é um processo de melhoria contínua que toda empresa deveria ter. E existe a prospecção, que vai além da exploração, é a curiosidade pelo desconhecido, né? É mente aberta a novas possibilidades. Isso está muito ligado à inovação, principalmente inovação radical. Inovação radical nós já vimos, existe a inovação de ruptura e a inovação disruptiva. A inovação de ruptura quebra paradigmas, a inovação disruptiva entrega uma solução para um público negligenciado. Então, eu preciso ter a mente aberta para novas possibilidades, olhar por todos os ângulos, ter uma visão sistêmica, uma visão abrangente, uma visão de cenários. Eu preciso de sagacidade, eu vou usar serendipidade. Serendipidade é um conceito ligado à inovação, que diz que a inovação pode acontecer por acaso, né, ao acaso. Mas em que sentido? Eu descubro alguma coisa nova, alguma coisa que pode ser usada para entregar uma solução inovadora, sem que eu estivesse buscando aquilo. Exemplo, a vacina do cólera, ela aconteceu, ela foi uma inovação que aconteceu por serendipidade, ou seja, os cientistas que estavam estudando como criar uma vacina para o cólera acabaram aplicando uma cultura de bactérias envelhecida e, portanto, enfraquecida em galinhas, que era o ser que eles usavam para testar, e perceberam que aquela cultura envelhecida, que havia sido esquecida durante um tempo no laboratório, não só não infectou as galinhas, como aumentou a imunidade delas, né? Então, aquilo deu uma ideia para eles: opa, uma cultura de bactérias enfraquecidas, de vírus enfraquecidos, são coisas diferentes, evidentemente, vírus e bactéria, ela pode ser usada para se produzir vacinas, tá? Isso é serendipidade, né? Isso aconteceu com post-it, por exemplo, né? O post-it, ele usa uma cola que ela é fraca, ela gruda, ela consegue colar um papel em uma superfície, mas sem fixar de uma maneira forte, né? Aquela cola que foi usada ali, diz a história que ela era um desenvolvimento que deu errado. Os pesquisadores estavam buscando, da 3M, estavam buscando uma cola super resistente e não deu certo. Mas alguém percebeu que aquela cola fraca podia ser usada num produto que eles depois chamaram de post-it, tá? Então, isso é serendipidade, é você estar atento ao que está acontecendo à sua volta e descobrir possibilidades para inovação. Aconteceu com forno de micro-ondas também. Cientistas, pesquisadores que estavam analisando radares que usam micro-ondas, perceberam que ao deixar uma barra de chocolate próxima ao equipamento de radar, ao ligar o equipamento, a barra derretia, a barra de chocolate amolecia. Então, aquilo ali deu ideia para eles que eles podiam usar micro-ondas para construir um forno. Então, isso é serendipidade, é um conceito bem interessante. A gente precisa ser perspicaz, estar atento ao que está acontecendo em volta,
para descobrir novas possibilidades, né? O que está colocado aqui, sem que eu estivesse buscando necessariamente aquela inovação. E o que é uma organização ambidestra? É uma organização que consegue separar essas duas coisas, né? Eu preciso ter o meu core business muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, fazer exploração, fazer melhoria contínua, ter processos bem definidos, sequenciais, mas eu não posso fazer inovação, principalmente no mundo onde a mudança acontece de uma forma muito rápida, novas tecnologias aparecem de uma forma muito rápida, eu não posso amarrar a inovação ao processo sequencial, onde tudo tem que passar por 2, 3, 4 níveis de aprovações, eu preciso ter tudo muito bem padronizado. Inovação, principalmente a radical, como nós vimos, ela exige um ambiente até meio caótico, tá? Onde eu vou fazer experimentações, eu vou testar coisas novas, eu vou descobrir coisas novas que eu não estava procurando, né? Então, isso é uma inovação ambidestra, é uma organização ambidestra, onde eu consigo separar essas duas coisas. Eu tenho uma equipe focando na prospecção e o principal da minha empresa, o meu core business, trabalhando aqui com exploração. Uma outra forma de trabalhar a estratégia de competição é entender que existem empresas tradicionais que se organizam de uma forma tradicional e, mais recentemente, surgiram as organizações exponenciais. Qual é a diferença entre esses dois tipos de organização, né? Vamos olhar do ponto de vista de algumas características, como é que funciona uma empresa tradicional, que é uma empresa mais linear, e uma organização exponencial ou uma EXO. Do ponto de vista de gestão, a empresa tradicional ela é hierárquica, ela trabalha muito mais no sentido top-down, né? Ou seja, eu tenho níveis de decisão, níveis de aprovação das coisas e assim por diante. Uma empresa EXO, uma organização exponencial, ela é mais autônoma, ela usa tecnologias sociais para ter agilidade. Nós vamos falar daqui a pouco das organizações exponenciais, quais são as características, a gente vai entender melhor isso. Os objetivos das organizações tradicionais, ela busca resultados financeiros, né? Lucratividade, rentabilidade. As organizações exponenciais, elas estão muito focadas em propósito, qual é a causa nobre que eu quero entregar, qual é o legado que eu quero deixar, né? E ela usa dashboards, ou seja, ela usa painéis de indicadores em todos os níveis, não só no financeiro, entendendo que o resultado financeiro é uma consequência daquilo que eu faço. O pensamento na empresa tradicional, ele é linear, ele é sequencial. Numa organização exponencial, ele é um pensamento mais de experimentação, de testar coisas novas, de autonomia, né? Vamos lembrar da organização ambidestra, né? A equipe que está fazendo prospecção tem autonomia, ela não segue os procedimentos lineares do core business da empresa. Fontes de inovação, primariamente interna, no caso das empresas tradicionais. Numa EXO, ela tanto pode ser interna como externa, há uma mescla dessas duas fontes para a inovação. O planejamento numa empresa tradicional é extrapolação a partir do passado, então é projeção de tendências, é exploração de novo, né? Então eu vou olhar as tendências e vou me planejar de acordo com essas tendências. E na organização exponencial, de novo, eu tenho um legado que eu quero deixar para a humanidade, eu tenho um propósito a ser cumprido, eu vou fazer experimentações. A tolerância ao risco nas empresas tradicionais, ela tende a ser intolerante, ela não aceita risco, ela pune falhas, né? Nas organizações exponenciais, pelo seu próprio perfil de experimentação, ela aceita o risco, ela não pune o risco. O risco a falha tem que acontecer com responsabilidade, mas ela aceita que falhas são inerentes ao processo de experimentação. Ela é mais, quanto à flexibilidade, as organizações tradicionais são mais inflexíveis, existem processos bem definidos, eu tenho que seguir esses processos, fim de papo. Nas organizações exponenciais, existe mais autonomia, existe mais experimentação. O staff numa organização tradicional tem um número de pessoas necessário para suprir a produtividade. Então, essa é a ideia. Eu tenho pessoas que trabalham, são colaboradores da própria empresa. Nas organizações exponenciais,
eu uso a comunidade, eu uso a multidão, e eu uso o algoritmo para conseguir conectar essa comunidade, essa multidão, ou seja, eu trabalho com staff sob demanda, inclusive de pessoas de fora da organização. Nós vamos ver um pouco mais de detalhes disso mais adiante. E a propriedade, né? A propriedade sobre os ativos, né? A empresa tradicional possui e controla seus próprios ativos, né? É o modelo tradicional de organização de empresas. Numa organização exponencial, os ativos, né? Os recursos de produção, máquinas, equipamentos, etc., podem ser alavancados, né? Pensando em TI, para ficar mais claro, para dar um exemplo, né? Eu tenho uma estrutura de TI própria, né? Eu tenho meus próprios servidores para trabalhar numa empresa tradicional. Numa organização exponencial, não. Eu posso usar sistemas cloud, né? Sistemas que estão na nuvem, onde eu vou crescer o uso desses sistemas conforme a minha necessidade. Então, eu trabalho com ativos alavancados. Então, são formas de estratégias de competição entre empresas tradicionais e empresas exponenciais.